sínteses comuns, né, nossas, também como espaço de reflexão e armação para o próximo período. E aí queria agradecer especial, estando aqui como representante da juventude, a turma de Direito lá da UERN, que veio, está aqui. Eu sei que os companheiros de Serrinha vieram também, da juventude. É muito bom mesmo tê-lo conosco hoje, e para além dos meus queridos do Juntos. Eu fiz mais ou menos uma divisão, assim, a princípio quero falar um pouco sobre o Futurice, mas não quero me ater muito à parte técnica, até porque são só 10 minutos, não teria condições de explanar com qualidade, mas queria falar um pouco sobre o programa e sobre as nossas tarefas, as tarefas que a gente tem diante dele. E aí eu dividi mais ou menos em 3 eixos sobre o Futurice, e em que se pauta esse programa do governo federal, né, que se propõe a ser uma solução para os problemas que a gente vive hoje na universidade, mas que nós sabemos muito bem que de solução não tem nada, se trata de um desmonte da educação pública, em especial da universidade pública, e que se pauta ali no eixo da gestão, governança, empreendedorismo, da pesquisa, inovação e extensão e da cultura do esforço, né, da meritocracia. Digo, tudo isso, o futuro se veste disso, né? Não quer dizer exatamente que seja. E no primeiro deles, no da gestão, né, tem algumas iniciativas específicas ali que constituem o programa, como os fundos de investimento imobiliário, os fundos patrimoniais, as ações de cultura, quanto à pesquisa, os recursos internacionais, né, sobre o eixo da cultura do esforço, essa questão da meritocracia, do incentivo aos professores que pesquisem mais, que tragam mais retorno à universidade, só que todos eles caminham para um horizonte comum, que é o de recurso privado na universidade pública, né? De abertura para a privatização da universidade, que nós sabemos que não é nenhuma solução, porque se o privado fosse tão bom e o público fosse tão ruim, nós não teríamos, como tivemos há pouco tempo, nas Olimpíadas de História, o Rio Grande do Norte ficando com 20 medalhas, e dessas 20 medalhas, 19 eram do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, para nós é motivo de muito orgulho, assim, não quero dizer que nós estávamos no mar de rosas, porque não estávamos na educação pública, e eu acho que é importante, inclusive, fazer um balanço do que foram as políticas educacionais do governo do PT, enquanto o PT esteve no poder. Acho que houve muita injeção também de investimento público no setor privado, né? Tanto que cresceu o FIES, o ProUni, que são alternativas importantes para os que, pela primeira vez, e em muitos casos, são os primeiros da família a ingressar na universidade, mas que nós sabemos que gostaríamos que essas pessoas tivessem ingressado numa universidade pública, né? Com educação pública gratuita e socialmente referenciada, não uma educação sucateada, até porque nós sabemos muito bem que a UFRN hoje é uma das melhores universidades da América Latina, a 4ª melhor do Nordeste e disparada a primeira aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, para nós era muito importante que essas pessoas estivessem na universidade pública. Hoje só 16% da juventude brasileira, na verdade, consegue alcançar o ensino superior. Isso é muito pouco, como eu disse, não era um mar de rosas, assim, as pessoas estavam aos poucos ingressando na educação superior, mas agora tendem a frear esse crescimento, né? A frear gente do povo na universidade pública. É para isso também que esse governo opera e trabalha. E eu acho que a gente não tem que entender o Futurice como uma ação isolada do governo. Nós temos que entender que se trata de um projeto consolidado para a educação, um projeto que envolve, por exemplo, a perca da autonomia universitária, né? Nós vimos recentemente um interventor de Bolsonaro na Universidade Federal do Ceará, na UFC, lá no Cefet, no Rio de Janeiro, e em contrapartida uma votação que deveria ser democrática, né? E que o primeiro lugar na UFC para a reitoria teve pouco mais de 7 mil votos, o segundo, acho que foi 600, se não me engano. É uma disparidade muito grande, então significa que o governo não tem o menor respeito pela democracia, não tem o menor respeito pela pluralidade de ideias e pelo fato da universidade ser um pouco esse espaço, né, também de produção de conhecimento crítico, de democracia, de debate de ideias. Isso tudo vai muito
na contramão do que o governo quer para a educação, e eu acho que é muito importante que, nesse sentido, a gente apresente o nosso programa de educação também. E foi o que nós fizemos, né? No dia 15, começamos no dia 15 de maio, a juventude aí na vanguarda das mobilizações do que a gente chamou de tsunami da educação, se prolongou para o dia 30, foi agora no último dia 13, e tem que ser, companheiros e companheiras, um semestre de muita luta. Eu acho que essas lutas vão se estender pelo semestre, a gente precisa pensar num conceito importante de mobilização permanente, porque não vai ser um ato específico que nós vamos fazer, não vai ser uma ação importante como essa, mas insuficiente, que vai derrotar esse projeto. É a gente mobilizado no dia a dia, conversando com os nossos companheiros de curso, conversando com a nossa família, conversando com os nossos, conversando com a população, inclusive, porque eu acho que a luta da educação, ela tem muitas condições de ser uma luta de maioria social, uma luta que a gente pode ganhar o povo para o nosso lado, e as pesquisas têm demonstrado que o apoio a Bolsonaro, aquele apoio mais orgânico, tem caído. Nós temos que aproveitar e colocar qual que é o nosso programa também. Não basta só a gente recusar o futuro, isso precisa dizer também, não basta só a gente dizer o que não quer, precisa dizer o que a gente quer também. Foi assim um pouco que Bolsonaro cresceu enquanto alternativa política na eleição, inclusive, no vácuo ali que nós deixamos, e nós sabemos que na política não existe espaço vazio. Na desilusão do PT, na falta de alternativas, cresce o Bolsonaro da vida. Por isso que eu acho que é importante também a gente dar centralidade ao programa. E aí, já para ir concluindo, estou vendo que meu tempo está acabando, mas queria fazer algumas considerações sobre essas nossas tarefas, né, que eu me referia. Eu acho que nós temos duas principais tarefas, digamos assim, ou duas formas da gente organizar as nossas tarefas. Primeiro, para dentro da universidade, inclusive a gente debate muito nos Juntos a importância de disputar as universidades, porque elas ainda não são espaços ganhos, assim, apesar de ter um auditório lotado como esse, apesar de ter muita luta circulando na universidade, ainda é um espaço que a gente precisa disputar. Infelizmente, a gente ainda precisa dizer para o nosso colega de sala a nocividade desse programa, precisa dizer para o professor de universidade pública o quanto esse programa pode ser ruim para a universidade. Então, eu acho que nós temos que nos organizar para disputar também, fazer assembleia de curso, fazer assembleia setorial, inclusive priorizando a unidade que nós podemos construir entre as categorias da universidade, porque, por exemplo, aqui na UFRN, nós conseguimos fazer boas atividades de mobilização dos estudantes, boas atividades de mobilização dos técnicos, boas atividades de mobilização dos professores, mas falta a gente ter um espaço comum, porque quando a gente se une, a gente sabe que é muito mais forte. Então tem que ter na UFRN esse compromisso. Acho que a gente, cada um daqui precisa sair também com um pouco desse compromisso de produzir, realizar uma atividade de técnicos, estudantes, professores e inclusive trabalhadores terceirizados que estão sendo altamente precarizados nesse governo, que já tiveram levas de demissão aqui na UFRN, na UERN também. Eu sei que a cada conjunto de mês uma dezena de trabalhadores terceirizados são demitidos, inclusive sobre a UERN. Eu acho que é importante abrir um parênteses para dizer que a nossa luta pela educação precisa ser independente de qualquer governo, porque nós vimos nas últimas semanas o governo estadual, que era um governo dito progressista, cortar do orçamento da UERN também, que já estava precarizada desde gestões passadas do governo do estado, e eu acho que nós não temos que nos dar o luxo de reclamar esses cortes na educação de um governo específico. Tem que dizer que o nosso movimento é coerente, que independente de quem estiver cortando, nós vamos se mobilizar. E aí, eu acho que uma outra tarefa importante é a gente conseguir unificar as nossas lutas para fora. Liliana dizia aqui, deu um informe importante de um ato que vai acontecer amanhã em muitas cidades do país, né? Um ato que tem ganhado muita força também, porque a gente sabe que o governo tem atacado a parte ambiental, tem sido muito desmontada também. O ministro do Meio Ambiente na Amazônia estão ocorrendo aí essas dezenas de